recitado em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra salmos, ela significa cânticos. A palavra salmos, ela significa canções. Quando você lê os salmos, são canções que homens inspirados por Deus escreveram. Então aprenda isso. Salmos significa cânticos, canções. Logo, a palavra salmista já tem outro significado. Se a palavra salmo significa cântico, canções, a palavra salmista significa o que, igreja? Compositor. Amém? Então, para os irmãos entenderem, a palavra salmos, cânticos, canções. A palavra salmista, compositor. O que é um compositor? Já viu aquela letra daquela música quando ela é inspirada por Deus? Apesar de ela ser uma música inspirada por Deus, ela teve um compositor, um homem que escreveu aquela letra. Isso no mundo secular como na vida espiritual. No mundo secular, quando você ouve uma música secular, existe um compositor. E muitas das vezes no mundo secular você vê algumas canções, e algumas canções, o que ela retrata? Ela retrata uma infidelidade, ela retrata ali uma depressão, uma angústia. Por quê? Porque o compositor, muitas das vezes, ele viveu aquela situação, e dentro daquela situação ele escreveu aquela canção. No mundo espiritual, o homem, quando ele é um homem espiritual, quando ele é um homem separado por Deus, muitas das vezes ele escreve uma canção, uma letra de uma música, porque ela foi dada por Deus, inspirada por Deus. Ali o compositor, ele tem aquela inspiração e ele começa a escrever a letra daquela canção. Então eu gostaria de fazer você entender nessa noite o Salmo 23. O Salmo 23 é escrito pelo rei Davi. Todos nós conhecemos a história do rei Davi. O rei Davi foi o segundo rei de Israel, um rei que ficou muito conhecido pelas suas conquistas, um rei que ficou conhecido por ser um rei que era o segundo coração de Deus, um homem muito temente a Deus, apesar de ter errado e falhado muito, mas era um homem que reconhecia os seus erros, por isso Deus o colocou como um homem segundo o teu coração. O rei Davi, ele é um compositor, e eu quero que os irmãos entendam isso. O Salmo 23 foi uma canção que o rei Davi compôs. E como o rei Davi, eu quero que os irmãos entendam isso. Como o rei Davi teve essa inspiração para escrever o Salmo 23? Lembra que eu falei para você? O pastor precisa de uma inspiração para compor. Para quem não sabe, era pastor de ovelhas. Sim, igreja. Os irmãos entendem até aqui? Amém. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé. E um jovem com essa responsabilidade. Alguns dos seus irmãos, os irmãos mais velhos de Davi, não eram pastores de ovelha. Alguns dos irmãos de Davi faziam parte do exército de Israel na época. Fazia parte do exército que era comandado pelo rei Saul. Mas Davi não fazia parte do exército ainda. Davi era um simples pastor de ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele sempre estava ali no pasto, pastoreando as ovelhas do seu pai. Davi vai contar histórias que nós ficamos admirados. Por quê? Davi vai falar para Saul certa vez que: ô Saul, eu tenho capacidade de lutar contra esse gigante. E Saul vai falar para ele: você não tem preparo para lutar contra esse gigante, você não é preparado para ele ainda. Mas ele vai falar: olha, sabe o rei que eu já enfrentei urso, sabe o rei que eu já enfrentei leão, e eu matei o urso e matei leão. Esse gigante vai ser mais um que vai passar pelas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele tem histórias tremendas quando ele ali cuidava das ovelhas do seu pai, coisas extraordinárias para contar que é narrado na Bíblia Sagrada. Então Davi, certa vez, penso eu, ele vai estar no campo e Deus vai dar a inspiração que ele precisa para ele compor o Salmo 23, meu irmão. Porque Davi vai olhar
no alto, Davi vai falar assim: Senhor, o Senhor é o meu pastor. Eu tenho esse entendimento, porque o Senhor sempre me guarda, o Senhor sempre me guia, e o Senhor sempre me sustenta. Davi tem esse entendimento que Deus é o pastor dele. Mas agora ele vai sair do mundo espiritual e vai entrar no mundo físico, porque no mundo físico ele é o pastor de ovelha do seu pai Jessé. E ele vai começar com a sua mente pensar, e ele vai falar assim: olha, eu cuido das ovelhas do meu pai, eu guio as ovelhas do meu pai, e Deus, ele faz tudo isso comigo. E do seu próprio trabalho ele vai tirar a inspiração para ele compor o Salmo 23, porque ele vai falar assim: olha, eu cuido das ovelhas do meu pai, Deus, ele cuida de mim, eu guio as ovelhas do meu pai, o Senhor, ele me guia. Quando as ovelhas do meu pai estão com fome, precisa de alimento, eu tenho um pasto verdejante para levar ele, para levar as ovelhas. E Deus assim também comigo faz. Quando eu estou necessitado, quando eu estou mal, quando eu estou em depressão, quando eu estou triste, quando eu estou abatido, o Senhor também espiritualmente ele me guia. O Senhor também espiritualmente, ele não tem o pasto, mas ele tem um alimento espiritual para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, igreja, nasce o Salmo 23. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu quero que você entenda aqui? Eu quero fazer você entender um pouquinho sobre esta canção, sobre esta canção que o rei Davi escreveu. Então vamos começar a meditar nesse salmo, porque o salmo ele começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no original não é assim que está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original desta palavra o que está escrito é: o Senhor é o meu pastor e o Senhor nunca me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra ela muda, irmãos, porque nada me faltará. Nós sabemos que em algum momento da nossa vida alguma coisa vai faltar, sim ou não, igreja? Sim, mas quando a palavra no original muda, ela fala assim: o Senhor é meu pastor e o Senhor não me faltará. E o Senhor não vai faltar mesmo na minha e na tua vida, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre está presente. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer em Isaías que uma mãe ela pode abandonar o teu filho, sim ou não? Pode. É bem verdade que nós não imaginamos uma mãe abandonar o filho, não é verdade, irmão? Ainda mais uma mãe que ela gera o filho dentro do teu ventre, ali por alguns meses. Já imaginou uma mãe abandonar o filho? Mas ela pode abandonar. Agora o Senhor está falando: pode passar o que for, mas eu não abandono nenhum de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando o salmista fala: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará, ele está falando: ó, o Senhor em todos os momentos da minha vida, ele vai estar presente. Louvado seja o nome do Senhor. Então já tem uma palavra rema para falar para você aqui nesta noite. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei o Deus a qual eu sirvo e o Deus a qual você serve, porque Ele manda falar para você nesta noite: pode te faltar tudo, mas Ele não vai faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Davi começa a escrever a música. Aí ele fala: eu sei que o Senhor não vai me faltar, Senhor. E o Senhor me faz repousar. O Senhor me leva para pastos verdejantes. Quando o salmista levava as suas ovelhas, ou melhor, quando Davi levava as ovelhas do seu pai, Jessé, para pastos verdejantes, era para alimentá-las. Louvado seja o nome do Senhor. Porque pasto aqui nesse contexto fala de alimento. E qual a ovelha que não tem fome? Na hora da fome ela precisa do seu pastor, porque o pastor é o guia espiritual. É o pastor que vai pegar a ovelha e vai conduzi-la ela ao pasto verdejante, para que ela possa se alimentar. Mas aqui nós estamos falando do mundo físico, algo concreto. Agora eu quero falar do mundo espiritual. Tem momento na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos com fome, mas nós não conseguimos comer, porque
para nós. E eu falo de um alimento aqui espiritual, eu falo de uma comida, eu falo da palavra. Porque muitas das vezes a tua vida espiritual não está nada bem, não está nada bom. Tem pessoas que estão vivendo no mundo hoje em depressão, tem pessoas que estão vivendo hoje angustiadas, tem pessoas que estão vivendo hoje sem força até para viver. Mas o Senhor está falando aqui para você nesta noite. Tem pessoas aqui que precisam de um alimento não físico, mas um alimento espiritual. E só quem pode dar esse alimento espiritual é o bom pastor, é o Senhor, que